estamos entrevistando e recebendo nesse momento um casal muito especial, o pastor Hélio Guido Renner, juntamente com a sua esposa, dona Suzana Renner, e nós queremos conhecer um pouco mais da história deles e também um momento muito especial que nesse ano de 2024 lançaram o livro. Então nós vamos começar com a primeira pergunta. Primeiro, sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Obrigada. Pastor Hélio, dona Suzana. Sobre a jornada ministerial, o que levou a ingressar no ministério pastoral? Houve algum momento decisivo em sua vida que o direcionou para essa vocação, pastor Hélio? É uma alegria poder participar dessa entrevista nesse momento e me comunicar com os ouvintes dessa hora, desse momento. Uma alegria muito grande para mim e para minha esposa também. A respeito da sua pergunta, o que me levou ao seminário e a ingressar no seminário e me candidatar para ser pastor foi um impulso que meu pai me deu quando eu ainda era adolescente. Eu sempre tinha o desejo de ser alguém importante na vida. Eu não sabia de que maneira, de que forma. Até que numa evangelização, o pastor que pregou, o pastor evangelista, hoje já está na eternidade, ele me direcionou seu dedo para mim e disse: você precisa de Jesus. Você precisa nascer de novo. E parecia assim que aquilo foi como um foguete que veio do alto para o meu coração. E a partir dali, então, eu comecei a me voltar mais para as coisas espirituais. Comecei a ler a Bíblia, comecei a gostar demais de ir na igreja. E aqui no seminário, Deus então me moldou de uma maneira incompreensível até. Nós sabemos quando a nossa vida é colocada nas mãos do nosso Criador, daquele que nos alimenta, aquele que nos convida, escolhe para servir, a gente tem que dizer assim e não pode negar que não é uma intervenção divina. Legal. Obrigado, pastor Hélio. O início, o chamado a se dedicar e candidatar para vir estudar aqui há mais de 50 anos atrás, que foi 44 anos de vida ministerial que viveram. E como foi o início do seu ministério? Quais foram os maiores desafios que enfrentaram? Eu, quando ainda era adolescente em casa, a gente recebia visita do pastor os pais era o pastor dos meus pais. E aquele pastor hoje também já está na eternidade. Ele vinha seguidamente lá em casa e parecia assim isso, que eram os primeiros passos que Deus estava me preparando para um dia estar aqui no seminário. Foi muito difícil? Quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou? O senhor talvez abandonou a família, as dificuldades econômicas? Talvez econômicas não tanto. Os desafios maiores foram o espiritual. As lutas. Porque é uma luta. Você está entre dois reinos, no reino da luz e no reino das trevas. E aí, para lutar realmente contra o reino das trevas, você precisa estar com autoridade espiritual, preparo espiritual, deve estar armado para ir contra o inimigo que quer só nos desviar desses caminhos. Mas o Senhor disse: eu estou com você todos os dias e você vai por esse caminho e não tem outro para você. Muito bem. Obrigado, pastor Hélio. E o senhor tem relatado o seu livro e também motivamos as pessoas a ler, comprar e ler pessoalmente as experiências marcantes na sua caminhada. Teria alguma que o senhor poderia relatar nesse momento, uma experiência marcante
em sua caminhada como pastor? Ok. As experiências são as mais diferentes, as mais variadas. Depois de 44 anos de ministério, mas nós iniciamos o trabalho também no Paraguai, e ali que foram os maiores impactos na nossa vida, foi ali, justamente começando o trabalho em 1974. E uma das histórias mais marcantes nesse início do trabalho no Paraguai foi quando eu fiquei sabendo de uma família que estava muito longe do centro da cidade e quase não podia se comunicar com ninguém porque não tinha recursos como se tem hoje em dia. E de outra forma, que eu não me lembro mais, essa família entrou em contato comigo ou conosco para ir visitá-los. Deram o endereço e eu me aprontei e fui a uns 40 quilômetros de Porto Presidente Streusen até o quilômetro 40, eu fui de ônibus, e de lá ainda seria 60 quilômetros até que chegaria na casa dessa família. E aí o ônibus, quando embarquei no ônibus, eu disse, eu quero ficar nesse lugar, e dali, ele já logo me disse, dali, o bairro, ou a localidade de São Sapere, ela fica a 60 quilômetros daqui, e não tem como o senhor entrar com carro ou ônibus para esse lugar, é só a pé mesmo. E eu peguei a minha malinha, com a Bíblia, com a muda de roupa, e lá fui eu, caminhando 60 quilômetros para visitar uma família. Hoje, naquele lugar, não se chama mais São Sapere, e sim se chama Santo Domingos, uma comunidade crescente, espiritual, e que começou com uma família que eu visitei. A minha esposa não foi junto naquela vez porque ela ainda temia em ir em todos os lugares da forma como eu estava. Muito bem. Experiências marcantes, né? Na vida de um jovem, um pastor, né? Não muita experiência, mas a paixão com certeza ardia no coração em visitar, em levar a palavra de Deus e procurar essas famílias, né? Obrigado, pastor Hélio. De que maneira a sua fé evoluiu ao longo dos anos no ministério? Muitas coisas marcantes, talvez, assim, aconteceram. Até fizeram uma viagem para Israel, e eu creio que seria o sonho de todo pastor poderia uma vez visitar os locais onde Jesus pisou, mas eu creio que a fé do Senhor, da sua esposa, da sua família, ela tem crescido e se firmado cada vez mais. Você ter esse contato com uma realidade assim, né? A fé é um processo de crescimento. Não se pode parar quando começou a caminhada com Jesus, não se pode parar no meio do caminho. A coroa da vida está à espera daqueles que confiam e esperam a recompensa. Então, eu nunca vacilei na fé, mesmo entre todos os obstáculos, 44 anos de ministério, eu nunca vacilei na fé, porque o Senhor me sustentava e a sua palavra. E eu esperei durante 30 anos para poder visitar Israel, que era um sonho que eu tinha de longa data no meu coração. E chegou o dia do embarque, minha esposa me acompanhou, fomos para Israel, visitamos o túmulo onde Jesus jazia, o Monte Golgotá, o Monte da Transfiguração, também o Monte Carmelo e tantos outros lugares. E isso foi o máximo para a nossa vida de fé. Fortaleceu a fé assim como nunca. Que jornada linda, pastor Hélio, o senhor na sua fidelidade com Deus. E esse é o importante legado que a gente pode deixar. Nunca vacilar na caminhada, como um cristão, como uma cristã, mas também no ministério pastoral. A gente vê que tantos pastores muitas vezes desanimam, caem, né? E o senhor se manteve firme e cada vez mais sólido nessa vida de fé.
Talvez algumas perguntas também para a dona Suzana, né? Sobre a sua caminhada, a sua jornada ao lado do pastor Hélio, né? O que mudou a sua vida depois que se tornou esposa de pastor? Quais foram as maiores adaptações, considerando que a senhora também é filha de pastor? Bom, queridos todos que estão ouvindo agora essa entrevista, ser filha de pastor não é tão difícil. Você tem mais, vou dizer assim, essa parte de rebelar-te contra algumas coisas, né? Mas como esposa já não tem mais como... E não foi minha intenção um dia de casar com o pastor. Todo mundo que me conhece de jovem dizia nunca. Mas como Deus conduz as coisas, né? Acabei casando com esse homem maravilhoso aqui, que sempre me acompanhou, nós ajudamos um ao outro. Mas ser uma esposa de pastor também não é fácil, né? Requer muitas renúncias, que a gente tem que renunciar por causa do ministério, mas também tem muitas coisas que são boas. Por isso eu sempre incentivo as mulheres mais novas. É um privilégio ser esposa de pastor, porque você acompanha um servo do Senhor, escolhido do Senhor, para compartilhar o ministério com esse servo. Então você tem que ser muito sábia, muito equilibrada, muito cuidadosa, saber quando você tem que dizer hoje não, vou ficar com os filhos, cuidar nossos filhos, porque eles também precisam do cuidado, e esse cuidado é aquele amor que nós temos pelas pessoas que não são caras. E eu sempre dei muito cuidado para os filhos, como também para o meu esposo, e foi muito bom para a nossa família, para nossos netos, para nós dois, sempre ter um tempo dividido assim para estar com nossos queridos, né? Que vão ficar com nós para sempre. As pessoas que nós temos como amigos nos diferentes lugares que Deus nos coloca, nas diferentes paróquias, não vão estar conosco nos momentos agora de idade avançada, velhinhos, né? Quem está com nós são aqueles que são da nossa família. Mas tem um versículo que me acompanhou e que eu sempre gostei muito. Meu pai me dizia: aprendi com você, Suzana. Mostra-me, Senhor, teus caminhos, ensina-me em tuas sendas a andar. E esse versículo, ele é muito... Tem um cântico, inclusive, né? É o Salmo 25, 4. Mostra-me, Senhor, qual é o caminho, o que eu devo seguir. Mostra-me a tua senda. Senda também é uma forma de mostrar o caminho, para que eu não possa errar. E isso eu também quero deixar para você. Peça para o Senhor te mostrar, para você não precisar errar tanto, né? E outro versículo que é indispensável é aquele versículo do Salmo 17, que fala: eu sou pobre e necessitada, porém o Senhor cuida de mim. Então isso foi que nos acompanhou muito, né? Nós somos pobres, somos necessitados, mas o Senhor cuida de nós. Quanta mudança, né, dona Suzana? A mudança da filha de pastor vinha um ministério de uma visão, com certeza. Agora, como ao lado do seu esposo, né, muita coisa se revelou mais, né? Deu mais responsabilidade, né, um compromisso de cuidar do marido, né, de auxiliá-lo, e também depois os filhos, que é um grande ministério, com certeza, que a esposa do pastor também precisa ter. Cuidar é o maior e o primeiro ministério. Isso. A palavra de Deus já fala disso, né? Se você não cuidar dos seus, né, você é como um nécio, diz até a palavra de Deus, o apóstolo Paulo dentro, né? Obrigado, dona Suzana. E os maiores desafios, dona Suzana, que a senhora enfrentou como esposa do pastor, e como lidou com esses desafios? Foram muitos desafios. Em cada lugar que a gente passou por diferentes paróquias, eram etapas diferentes da vida também. E cada etapa da vida tem um desafio. Porque quando nós somos mais jovens, muita coisa nós não percebemos ao nosso redor. Mas quando a gente fica avançando na idade, você começa a questionar algumas coisas, né? Como mulher, como esposa, como mãe, a gente começa a pensar o que vai ser o futuro. Então são desafios que a gente precisa
ser muito sábio para enfrentar. Mas os meus desafios pessoais, eu conquistei. Tive muitos privilégios como mulher e também me considero assim uma mãe que conseguiu assim levar os filhos nos estudos, no caminho do Senhor. E o maior desafio sempre foi apoiar meu esposo, né? Que é um desafio enorme para tomar decisões corretas. São muitos desafios na vida, mas sempre temos alguém que nos acolhe, que nos ajuda nesses momentos mais difíceis. Obrigado, Suzana. E também como a senhora equilibra, ou tem equilibrado as responsabilidades do ministério com a vida familiar. A senhora já tem pontuado um pouco, né? Porque tem que ter esse equilíbrio, não totalmente no ministério, não totalmente nos filhos ou na família, né? Porque tem que apoiar o marido. E como a senhora conseguiu? Foi difícil para a senhora lidar com isso, dona Suzana? Como a senhora falou, dizia sim, dizia não, hoje não, né? Não foi tão difícil para mim, porque eu consegui assim de colocar a necessidade dependendo da idade dos filhos, né? Quando o filho é menor, ou bem pequeno, bebê, depois de 1 ano, 2 anos, eu fiquei mais cuidando deles. Fiquei totalmente aos cuidados deles, para que ele pudesse ter mais facilidade de ir para todos os lugares. Quando eles já foram mais grandes, eu também me dediquei, mas eu já consegui também pensar um pouco em mim. Tem um fato que eu sempre agora, os nossos cultos são lá em cima, nós estamos aqui no curso, tem aquele um quadro que eu pintei que está lá em cima, o pôr do sol, e esse quadro eu pintei no tempo que nós morávamos em 13 de maio. Então aí nós tínhamos a Betânia com 4 ou 3 aninhos, 5, e o Charles nasceu em 13 de maio, então tinha 1 aninho, 2 aninhos, né? Aí um dia, entre a semana, meu marido me disse, esse dia eu cuido, essa tarde você te dedica. Aí eu fiz um curso de pintura, fiz 2, 3 anos, presenteei, fiz algumas telas que eu pintei. E isso me satisfaz hoje, por conseguir fazer. Depois, quando a gente foi para outra paróquia, foi mais na área da música, coral, mas sempre participando da vida dos filhos. Colégio era mãe, entrega a mãe, porque o pai às vezes não estava aí para fazer isso. Então eu tentei assim de fazer cada etapa da vida dos filhos, acompanhar eles. Isso é que eu tenho facilidade porque a senhora viveu como filha de pastor. Só que a senhora se identificava, sabia o seu pai nos trabalhos pastorais, né? Será que tem ajudado isso, favorecido, que a senhora conseguiu educar tão bem e conduzir seus filhos no caminho do Senhor? Será que isso, a senhora já pensou nisso? E pode ter favorecido, talvez? Nunca pensei se isso me ajudou, porque eu estava inserida em outra cultura também, né? Mas a minha mãe sempre foi uma mãe totalmente dedicada aos filhos. Nós somos 4 irmãs e o pai era sempre um líder dentro da igreja, viajava muito, ele era superintendente, tesoureiro, presidente, então ele tinha muitas atividades e a mãe estava conosco, né? Pode ser que isso me ajudou muito nesse sentido de eu saber que também tinha que cuidar. E todas nós, como irmãs, sempre nos apoiamos muito também, né? Veio de berço, veio da mãe, que já cuidou de vocês. Mas eu não sou contra que a esposa de pastor tenha uma atividade secular. Eu acho muito importante na economia do nosso viver hoje, na situação toda que se requer precisa tantos recursos, que ela consiga equilibrar esse tempo com a atividade dela e com a família. Verdade. Dona Suzana, tem algum ministério, algum departamento que a senhora tem se envolvido mais nesses anos? Estava mais presente ou tem liderado algum ministério, uma coisa mais específica nesse trabalho? Bom, sempre foi mais na área das mulheres, né? Que eu liderava também das crianças, corais, mas o que mais me identificava era com as mulheres, o trabalho das mulheres.
Tanto assim que eu fui líder internacionalmente também, tive vários cargos internacionais, como também nacionais da nossa igreja, Dia Mundial de Oração e outras entidades. Mas isso sempre me favoreceu porque era na área de mulheres, né? Que a gente trabalhava e eu tinha um conceito muito grande do ecumênico, daquilo que as mulheres precisavam mais de ouvir. Não que eu seja uma feminista, não é isso, mas que ela seja uma mulher que esteja sobre as bênçãos de Deus e fazer aquilo que Deus requer como nós mulheres, serem mulheres sábias, serem mulheres equilibradas, centradas, que sejam mulheres de luta e que assim nós vamos conquistar o nosso espaço. Que tem os valores delas também, né, dona Suzana? Né? Muito bem. Obrigado, dona Suzana. Vamos voltar a fazer algumas perguntas para o pastor Hélio, né, sobre o papel da sua, que tem auxiliado, que tem caminhado ao seu lado. Foi uma mulher fiel, que tem sempre, eu me lembro, né, quando eu falava do pastor Hélio, dona Suzana, sempre eram dos dois, não é um ministério só do pastor Hélio. E as paróquias também, com certeza, esperam isso. A esposa do pastor se envolva, seja com crianças, seja na área das senhoras, né? E conselhos. Eu creio que assim, ela é uma grande conselheira, a esposa do pastor tem para com seu marido. Né? Como foi, pastor Hélio, como foi o papel da sua esposa ao longo da caminhada do ministério? De que maneira ela apoiou nos momentos desafiadores ou mais difíceis, poderíamos dizer assim? Sem a minha querida esposa, eu não estaria hoje aqui, com certeza. Porque foi assim um marco na minha vida. Ela sempre soube me apoiar e me ajudar, me aconselhar, chorar comigo, e também os momentos de alegria assim, foram muito marcantes na nossa vida. E eu creio que o ministério do marido, do pastor, depende muito da qualificação, vamos dizer assim, da sua companheira, da sua esposa. E não é pecado a mulher também utilizar o púlpito, como a minha esposa muito usou já também, em momentos de transtorno, que a gente não podia ir em alguns cultos, realizavam cultos. Quebrou a perna, doenças, principalmente eu quebrei o fêmur, e ainda depois de um tempo eu quebrei a perna 2 vezes, mas nunca desistimos. Sempre tinha alguém que estava falando na igreja, ou aconselhando, ajudando onde podia ajudar. Minha esposa foi muito importante na minha vida. Muito bem, pastor Hélio, né? O reconhecimento, né? A gente vê assim, né? E justamente também assim a questão, tem uma pergunta que eu tinha anotado aqui, citar um exemplo, uma história que o senhor lembra, eu acho que quando estava doente principalmente, né? Um machucado, a sua esposa, e o povo também acolhia, né? Porque sabia que ela tinha credencial para isso, né? Ela tinha uma experiência, talentos e dons da oratória, da música. Eu creio que tem várias histórias, não sei se o senhor lembra de alguma específica, o senhor ficou em casa mais dias, sei que é o sogro do senhor, foi o pai da dona Suzana, foi na 15, né, que o senhor ele esteve auxiliando o senhor. Não sei se tem alguma história mais específica que o senhor gostaria de compartilhar, que a dona Suzana foi assim que cuidou da igreja por uns dias, semanas. Eu quero passar essa pergunta para minha esposa e falar sobre o livro, o título do livro. Bom, foi assim um dia assim que ele estava com muita dor, a gente não sabia qual era a dor, e ele estava assim, tinha programa, tinha culto, e ele me disse: eu não vou ter condições de ir porque não me sinto bem. Mas a gente, as pessoas lá vão esperar, depois vão dizer: pastor, por qualquer coisinha falta.
Porque às vezes eles acham que o pastor nunca pode ficar doente, mas ele realmente não estava bem. Aí eu digo, tá bom, pai, então você fica, te deixo aqui o chá e tudo, e eu vou lá fazer o culto para você, para que as pessoas não venham e o pastor não esteja no pátio. Não tinha ainda como hoje a comunicação de WhatsApp e tudo, né? Que hoje facilita muito. Mas eu me lembro tão bem, eu pensei, Senhor, o que eu vou trazer para essa igreja agora? Aí eu falei sobre a mentira. Foi assim, tão, né? Aquela desculpa que muitos dizem, hoje eu não vou por isso, hoje eu não vou por aquilo. Mas depois eu digo para o pastor que eu estava doente, que eu não fui por... Então, veio assim muito prático as palavras para as pessoas lá. Depois, quando eu fui, uns dias depois, disseram, Dona Suzana, aquele culto foi muito bom, né? Foi o melhor culto das duas. Viu, Dona Suzana, né? Que experiências maravilhosas viveram, né? Bem, mas a nossa ênfase também falarmos um pouco sobre o livro, e sabemos que você escreveu um livro, se você escreve uma história, de algo que você tem no seu coração para compartilhar com mais vidas, e o pastor Hélio e a Dona Suzana, eles também querem falar um pouco, vão falar um pouco nesse momento, sobre esse livro, né? O que motivou o senhor, pastor Hélio, a escrever sobre a sua experiência no ministério? Como foi o processo de revisitar sua trajetória enquanto escrevia esse livro? Rogério, contar, escrever a história é como olhar uma fotografia. Você olha para a fotografia, você vem na memória tudo aquilo que naquela época você viveu. Né? Então, e eu também na época da pandemia, para mim ela me beneficiou nesse sentido que eu peguei o tempo, tomei o tempo e me sentei e comecei a fazer uma retrospectiva dos 44 anos de ministério e selecionei alguns pontos, algumas histórias mais específicas. São em torno de 33 ou 35 histórias e que nos marcaram muito na nossa vida. Desde a minha infância, eu vou contar o que aconteceu não só uma vez, mas várias vezes, quando eu tinha a idade de uns 9 anos e meu irmão tinha 13 anos, 13 para 14. Então nós os dois íamos na escola, e a escola ficava em torno de 3 quilômetros de distância da casa do pai até na escola. E meu pai tinha pena de ver-nos no inverno caminhar esses 3 quilômetros a pé, e às vezes de chinelo ou pé descalço, de sapato, eu tenho nem pensar na época. E aí o pai foi e comprou um petiço, um cavalo petiço. E quando o pai veio para casa com esse cavalo petiço, foi uma alegria geral. Agora o meu irmão Lauro e eu podíamos ir de cavalo para a escola. Mas aconteceu que eu tinha alguns amiguinhos, porque meu pai disse assim, ele disse, o Lauro senta na frente e o Chico, que era meu apelido, senta atrás. E meus amiguinhos me encheram a cabeça dizendo, não, você é bobo, é ele que tem que cuidar de você, não você dele. Então você tem que sentar na frente e ele tem que sentar atrás. E um dia eu ganhei coragem e falei, e fiz isso na volta da escola. Então eu empurrei tanto meu irmão que estava sentado na frente, até que ele caiu. E eu assumi as rédeas e cheguei em casa. Quando cheguei em casa, aí aconteceu a tormenta. Aí a cinta subiu e o pai deu umas laçadas, né, pelas pernas, e aí eu desandei no choro, e enquanto isso meu irmão também veio chorando. E qual foi a decisão do pai? Meu pai então pegou o petiço, cavalo petiço, vendeu pro vizinho, e cada manhã que nós queríamos ir na aula, ele estava parado lá esperando nós, e ninguém chegava para montar nele.
são uma experiência bonita e tantas outras que a gente participou. Obrigado, pastor Hélio. E que mensagem principal o senhor espera que os leitores do livro tiram para a vida deles? Uma mensagem principal, se o senhor poderia dizer em poucas frases, né? Eu acho que eu queria deixar com esse livro é contar algo que foi real, não é algo inventado, são histórias reais. E cada história dessas tem um ensinamento. E quando nós lemos história de outros, isso nos anima, nos fortalece também a depositar a sua confiança e sua fé em Deus, em Jesus e no Espírito Santo. Bendize minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Bem, o livro está aí, muitas pessoas com certeza já têm, né, esse livro. A dona Suzana também pode falar um pouco sobre isso, né? Mas assim, eu creio que eu vi vários relatos de pessoas dizendo assim que foi uma bênção, né? Elas lerem e, como o senhor tem compartilhado também, tem dito que são histórias verdadeiras vividas, experiências registradas, herança da vida, histórias vividas, que o senhor viveu com a sua esposa, com a sua família, né? Nas comunidades, com as pessoas também, né? Que estão envolvidas nessas histórias que foram registradas ali, né? Dona Suzana, como a senhora vê esse livro, como a senhora se sentiu nessa realização, como a senhora vê esse povo comprando, lendo, comentando, qual o sentimento que a senhora tem em ver que esse livro ele tem trazido resultados positivos? Bom, o que aconteceu, que nós não tínhamos pensado, é passar por tantos lugares que nós estivemos na nossa vida já. Está sendo muito bom, estamos vivendo momentos assim maravilhosos, vendo pessoas que lembram de histórias que não estão no livro, mas que eles lembram que registrou a vida deles. Então esse é um ponto muito positivo para nós, rever tantas pessoas. Eu estava falando antes com o colega aqui, o pastor, que já são mais de 20 igrejas que nós visitamos este ano. Então isso é assim, né, muito bom. O livro vende só pela capa. Vendo esse casal aí, muitos falaram que ele vende por causa da capa dele, mas o mais importante é que a gente deixou um legado para nossos netos, bisnetos, gerações que vão vir lá na frente, que nós nem sabemos ainda. E esse livro não pode ficar escondido, não pode ser guardado. Foi um colega que colocou, todos devem ler esse livro e assim também pensar a herança que ele quer deixar. Então o nosso legado que nós queremos deixar é mais que a pessoa deixe de herança aquela coisa boa que o ser humano tem, guardar valores. Eu coloquei esses dias o homem, o pai orando na casa. Quantos pais estão orando diante dos filhos? A gente às vezes não vê isso. A mãe até vai de noite, acompanha na mesa, a mãe ora, às vezes o pai diz, vou orar, mas ele não ora. Então, querido pai, é um legado que você pode deixar como herança, orar com teus filhos, orar com tua família, ler a palavra com a tua família e muito também carinho, abraços, amar a família, cuidar da família. Esse é o legado que nós precisamos. Muito bem. Tenho certeza que é isso mesmo, esses valores que a gente não vê, né? O pastor Hélio e a dona Suzana conseguiram, pela graça de Deus, registrar algumas histórias que viveram, mas na memória das pessoas onde passaram, nessas 20 comunidades ou igrejas, nesse ano que visitaram, quantas memórias tem na mente dessas pessoas? Tem histórias bonitas, histórias verdadeiras, de fé, de uma vida cristã temente a Deus. E claro, o livro na geração aí dos filhos, dos netos, bisnetos, que vão conhecer o pastor Hélio e a dona Suzana pelo livro. Mas, assim nós vamos deixando algumas reflexões finais.
para vermos assim, Dona Suzana, que legado você espera deixar para as futuras gerações de esposas de pastores e para todo receber? Bom, para a nossa igreja, vou começar pela última, eu quero, com todo o meu carinho, com toda a minha fé, que ela continue sendo aquela igreja que prega a palavra, a verdade. Que sempre possamos ser pessoas que vamos ouvir a palavra, que podemos ter certeza que esse pastor está falando a palavra do Senhor que deixou na Bíblia. Como esposa de pastor, e deixar para as esposas, é um desafio. Mas nunca esqueça, querida esposa que está ouvindo, que você tem o maior privilégio das profissões que existem, ser esposa de pastor. Porque ele deve ser o exemplo como servo, em primeiro lugar, mas ele deve ser exemplo como esposo, como pai, que está sendo muito desafiado hoje, os pastores também, saber cuidar da sua família. E o legado que eu quero deixar para todos é muito importante, que nós saibamos sempre ouvir a voz do Senhor, ter versículos bíblicos, ter cânticos, transmitir aquelas pessoas que estão aconselhando, motivando, que vale a pena seguir ao Senhor, que o maior herança um dia vai ser a vida eterna. Então esse é o legado que eu quero deixar, que todos possam um dia ter essa herança da vida eterna e estar todos juntos na pátria celestial. Legal, obrigado mesmo, Dona Suzana. Depois tem uma última mensagem que a senhora gostaria de compartilhar. Mas, pastor Hélio, sua penúltima pergunta, assim, quais são os planos para o futuro ministerial na sua escrita? O senhor é um sonho e a família, muitos amigos têm incentivado o senhor a registrar essas histórias lindas do ministério abençoado, né, e fiel e de fé. Pretende continuar a compartilhar suas experiências através de livros? O que o senhor sonha nos próximos meses ou anos? Quem nos motivou mais fortemente assim, foi o nosso filho Charles. Ele disse: pai, está na hora de deixar algo por escrito para as futuras gerações. E eu coloquei mão na obra e foi, com a ajuda da minha esposa e de outros amigos, a gente conseguiu concluir aquele propósito, realizar esse propósito de lançamento desse livro. E na vida ministerial de hora em diante, usufruir um pouco daquele direito que o pastor também tem depois de 44 anos de ministério, e não quero dizer para o descanso, mas para a reserva, né? Para não estar na linha de frente. Mas não me recuso de aceitar evangelizações ou visitas ou algo assim, mas não um ministério definitivo. Ser responsável, né? Isso. E outro livro. Do outro livro. Eu acho que vai ser um pouco difícil. Isso aí. Tá bom, Obrigado. obrigado. Vai vir algumas motivações a mais. Obrigado, pastor Hélio. Sempre tem sido uma bênção, uma referência, né, dentro da ICB. Depois a última pergunta que eu vou fazer aqui para o Senhor. Mas, dona Suzana, qual é a mensagem que você gostaria de compartilhar com as outras esposas de pastores? Já falou muito também, bastante, e com as mulheres da igreja congregacional. Tem uma frase, talvez, que a senhora gostaria? Eu sei que as esposas de pastores que já têm uma caminhada, uma experiência, como a senhora, a dona Gerber, né, pessoas aí que hoje já estão também jubiladas, ou já estão aí com uma boa bagagem, sempre são uma referência, com certeza, né? Você tem alguma mensagem que a senhora gostaria de deixar? A senhora já tem falado para continuarem crendo, buscando e apoiando também esse trabalho. E é uma honra ser uma esposa de pastor, como é uma honra também ser um pastor, trabalhar, ser vocacionado, chamado por Deus. Tem alguma mensagem que a senhora gostaria de compartilhar?
compartilhar com as esposas? Bom, eu queria assim motivar a mulher a que não desanimem no primeiro problema que apareça dentro de uma comunidade. Estou falando para esposa e pastores, né? Dentro daquele trabalho ministerial do marido, que seja uma mulher de oração, que apoie o marido e que quando ele está desanimado, você esteja animada. E às vezes é o contrário, quando eu estou desanimada, então ele novamente me anima. Que vocês tenham essa sabedoria, esse equilíbrio. E sempre vai ter alguém, não são pessoas, mas com certeza Deus vê tudo que você faz, mas também vê o que você deixa de fazer. Então eu quero te motivar aquilo que estiver ao teu alcance, aquilo que você sabe fazer. Eu não estou pedindo que você saiba fazer tudo, não é isso, não. Mas aquilo simples que você sabe fazer, faça. Porque você não está fazendo isso para ajudar teu marido, para a comunidade, para que veja como eu sei fazer, não. Porque nós somos filhas de Deus. E como filha de Deus, eu preciso fazer alguma coisa dentro da seara do Senhor. Esse é o legado que eu quero deixar. Seja simples, não precisa ser instrumento, não precisa ser coral, só oração, declamar, fazer alguma coisa, ou só ser aquele apoio para o marido. Mas que você seja bem cuidada e que Deus vai te recompensar. Bem, obrigado, dona Suzana, por suas sábias palavras e uma vida sábia que a senhora teve, né? Um exemplo. Não precisa de palavras, mas pela sua vida, ao lado do ministério do pastor Hélio, também ao lado dos filhos, ao lado do genro, da nora e dos netos e das netas, né? Muita sabedoria, com certeza uma referência, né? E todas as esposas de pastores mais jovens também veem a senhora como uma grande líder, uma pessoa que deixou um grande legado, com certeza. Pastor Hélio, uma última pergunta. Que conselhos? O senhor viveu 44 anos no ministério, tem vivido em várias paróquias grandes e maiores, tem sido uma referência, né, para muitos pastores. Que conselhos o senhor daria para pastores mais jovens ou para aqueles que estão começando o ministério pastoral hoje? Eu queria ser breve nessa colocação e dizer que o fogo do Espírito Santo não se apague dos nossos púlpitos. E para isso nós precisamos pastores consagrados, pastores realmente afinados com a palavra do Senhor. O Senhor disse: os céus e a terra vão passar, a minha palavra não passará. E um dia nós vamos colher aquilo que Deus nos confiou para realizar nesse mundo. Muita sabedoria, irmãos, muita força do alto e muita vida consagrada. E Deus os abençoe muito. Muito bem. Obrigado, pastor Hélio, pelas suas sábias palavras. E mais uma vez, parabéns também pela publicação e por compartilhar da história de vocês através do livro e também nesse momento de entrevista. Foi muito bom e espero também que todos também possam usufruir desse momento. Então, nós tivemos nesse momento entrevistando o pastor Hélio Renner, a sua esposa, dona Suzana. Eu sou o Rogério Renner, o diretor da Factecom, e foi uma honra estar com vocês. Que Deus abençoe a todos.